Oi, gente! Então, conforme combinado, hoje a gente vai falar dos primeiros passos para você que está aí me assistindo investir. Tem muita gente que acha que investir é coisa para quem tem muita grana, quem realmente faz sobrar muito dinheiro, enfim, coisas fora da sua realidade. E não é bem assim, né? Eu estou aqui para mostrar para vocês na prática e também para dizer que comigo foi assim. Eu nunca tive uma quantia significativa para começar, embora eu recomecei nos investimentos algumas vezes, tendo em vista que eu tinha minha reserva, depois precisei utilizá-la como oportunidade, e aí eu tive que relocar ali todo o valor que eu fui retirando. Então, queria dizer para você que não tem problema se você não tem uma quantia significativa ainda, tá? É importante a gente começar. Então, não espere você estar com a vida financeira totalmente organizada, ou então que você, por exemplo, esteja aí sabendo tudo sobre investimento para começar a investir. Não, a gente precisa dar o primeiro passo, porque senão a gente não vai começar, né? A psicologia econômica vem para comprovar isso, né, dos primeiros passos que a gente precisa ter para que a gente de fato consiga iniciar, né? E o meu objetivo aqui com vocês hoje é exatamente explicar como é que funcionou comigo e o que eu fiz para começar a investir. Então, pega papel e caneta, anota aí, mas eu vou deixar o materialzinho aqui para você conseguir baixar e um PDF, tá? Com esses 10 passos, digamos assim, para você começar a investir. E o primeiro é, você precisa organizar o seu orçamento. Nada adianta, tá? Nada adianta você querer investir se a bagunça, o caos está instalado aí na sua vida financeira. Ou seja, você não sabe quanto ganha, quanto gasta, com que gasta, e também não vai ter como você saber ali qual percentual que você vai ter condição de estar investindo todo mês. Lembrando que aqui o foco ainda não é ter uma quantia considerável para começar a investir, mas a gente precisa organizar a casa, organizar o seu orçamento, sabendo como que você gasta ali mensalmente, né? O quanto já, se é que sobra, né? Enfim, toda essa parte aí. Então, primeiro ponto, organiza o seu orçamento. Por que que a gente deve organizar o orçamento primeiro? Porque, pessoal, não adianta você investir uma vez só. A não ser que você tivesse, por exemplo, R$ 1 milhão, você investiu, nunca mais quer saber disso e vai deixar ele ali rendendo. Ok, mas não é o nosso caso. A gente está começando aos poucos, a gente está começando ali com uma quantia menor, né? Então, a gente precisa saber exatamente para ter uma regularidade dos seus aportes, né? Nos investimentos, a gente chama de aporte a quantia que você consegue todos os meses, por exemplo, reinvestir, né, no seu projeto ali, no seu objetivo. Então, por que a gente vai fazer isso? Para o segundo passo, para poder sobrar dinheiro. Ah, Thalita, mas o meu não sobra, gente. Ah, então é o momento de retirar algumas despesas, se possível, diminuir. Mas o foco aqui é fazer o seu orçamento ter uma quantia inicial. Uma quantia pode ser R$ 50, pode ser R$ 50, pode ser R$ 100, pode ser R$ 100. Não tem problema, mas faça sobrar. Tira aí taxa de manutenção da conta, para de pagar a anuidade do cartão de crédito, para de pagar juros, se possível, porque você vai estar organizado o seu orçamento. Então, vamos fazer sobrar dinheiro, seria o nosso segundo passo. O terceiro passo, a gente vai fixar uma quantia, né, para a gente investir todos os meses de forma sagrada, ou seja, recebo o meu salário, eu já invisto e eu já faço ali o meu planejamento nesse sentido, então eu vivo com o restante que eu me planejei. Thalita, mas eu posso fazer o contrário? Eu posso planejar e aí eu faço o pagamento das contas e aí o que sobrar, eu invisto. Não, não, criatura, não faça isso, porque não vai sobrar, vai acontecer imprevisto, e a gente sempre vai arrumar alguma coisa, algum impulso que a gente vai ter e não vai sobrar, não vai sobrar. Então, a ordem é, primeiro eu invisto e depois eu vivo com o restante, porque sim, você vai conseguir dar um jeito com as outras coisas ali, se for o caso, e vai deixar sagradamente o seu valor a ser investido. Então, eu recebo meu salário e invisto de forma sagrada. Depois eu preciso estudar ali, né, o que é uma taxa Selic, o que é um CDI, por exemplo, estou falando de índices básicos.
Não tem como eu investir sem entender como é que funciona isso. Então, por exemplo, o que é a Selic de fato? A Selic é uma taxa que está atrelada ali, né, à nossa inflação, é uma taxa mãe, enfim, eu preciso saber um pouquinho sobre isso antes de começar a investir. Também serve para o CDI. Estou falando esses índices, tá? Porque são os mais básicos, mais importantes. Também acho que recomendo aqui ver CDI, né, IPCA e Selic, pelo menos para começar. Então, por quê? Porque a gente está começando em renda fixa, para você, de repente, o seu perfil pode até ser o perfil de investidor, aliás, isso é o nosso quinto passo, né? O quarto passo seria de saber um pouquinho das taxas, índices, mas por que eu preciso saber disso? Exatamente porque no quinto passo aqui, a gente vai descobrir o nosso perfil do investidor. Você pode fazer tanto ali no site da corretora, alguma coisa do tipo, né? Para você ver exatamente o seu grau de tolerância a risco. Então, temos aqui 3 perfis. O perfil conservador, né? Que ele tem muito receio da perca, então ele investe ali de uma forma mais tradicional, moderado e agressivo. Obviamente, a gente não deveria começar ali pela agressividade, tendo em vista que a gente precisa proteger a nossa carteira, principalmente para quem está iniciando, para quem está ali fazendo a sua reserva de emergência, que é o nosso primeiro investimento, é o nosso primeiro foco, tá, pessoal? Então, por isso é que eu falei esses 3 índices também, vamos recordar. Selic, CDI e IPCA. Eu preciso entender o funcionamento disso, o que isso vai impactar nos meus investimentos, para eu começar a investir. Beleza, vamos para o sexto passo. O sexto passo é a gente saber exatamente quais são os meus objetivos. Thalita, mas eu não sei para que eu quero guardar dinheiro. Criatura, se você não sabe, não tem por que você guardar dinheiro, né? Falando aqui bem abertamente. Então, trace aí, eu posso deixar a técnica Smart, aqui também tem outros vídeos aqui no canal que você pode assistir, falando exatamente dessa técnica. E essa técnica é para você saber qual é o seu objetivo. Ele é de curto, médio, longo prazo? Qual é a data que você vai precisar desse dinheiro para realizar esse objetivo? Qual é o período que você vai investir? Qual é essa quantia? A sua relevância desse objetivo? Também os detalhes, né? Tem muita gente que fala, eu quero guardar dinheiro. Mas peraí, eu quero guardar dinheiro até quando, quanto, para quê? Porque a gente precisa saber quando você vai precisar desse dinheiro para colocar no investimento correto, também a quantidade que você vai ter disponível e por quanto tempo você vai ali aportar um valor para o seu investimento. Então, sem saber isso, criatura, não vale a pena. Não vale a pena por quê? Porque você vai furar, você não vai ter foco, você não vai realizar, enfim. Então, guardar dinheiro por guardar pode estar tudo muito misturado. Pode ter um valor aqui, né? Já tive clientes desse sentido. A gente começou o processo de consultoria, o dinheiro dele tinha um valor guardado no banco, mas esse valor estava tudo misturado. Então, não tinha o que era de reserva, não tinha o que era para troca do carro, não tinha, estava tudo bagunçado. Isso dificulta muito, porque a gente precisa dessas datas, tá? Para os investimentos. O sétimo passo seria abrir a conta na corretora ou nos bancos, de preferência sem taxa, tá? Para a gente poder começar a investir. No oitavo passo, a gente vai investir o nosso primeiro valor. Como eu disse, pode ser R$ 100 para a gente começar, tá? E assim por diante. Então, precisamos desse primeiro valor. Então, até aqui, percebam que a gente andou imaginando estrategicamente como é que a gente ia ter, se preparando para esse primeiro momento de investir o nosso primeiro valor. Depois, eu também recomendo vocês a acompanhar notícias, tá? Acompanhar o que está sendo dito aí sobre a Selic, o que a gente pode esperar, talvez, né? Lembrando que não tem garantia de rentabilidade futura, mas é importante a gente saber exatamente acompanhar esses movimentos, porque na renda fixa, pessoal, que é o nosso foco aqui, né, seria o 10º passo, seria antes de ter confiança, a gente ter mais, vamos dizer assim, mais valores alocados em renda fixa. Então, assim, eu recomendo vocês começarem pela renda fixa, tá? Exatamente para saber quanto que você vai pegar no futuro. Mas dentro da renda fixa, ela tem uma oscilação ali. Para quem já investiu no Tesouro Direto, já leu um pouquinho sobre isso, sabe que tem uma oscilação. Tem títulos ali que você investe no mesmo momento,
pode ser que você olhe e não está valendo o mesmo valor. Por quê? Porque tem uma oscilação. Então, isso também tem a ver com o seu perfil de investidor, né, para ver o seu grau de tolerância a risco, e também para identificar aí o que acontece, por exemplo. Por que eu falei acompanhe notícia? Quando tem alguma coisa que impacta o mercado, por exemplo, eleições presidenciais, isso impacta, então a gente precisa estar por dentro, até para nos esperar no momento que você abrir ali sua tela de investimentos, você não se assustar caso o valor naquele momento esteja menor do que o que você investiu. Porque, como eu disse, há títulos que tem ali, depois a gente vai fazer uma aula completa sobre isso, que é a marcação a mercado. Mas nesse momento é importante eu ter objetivo, eu organizar a casa, organizar o meu orçamento, estipular um valor que todo mês eu vou investir para os meus objetivos, né, os meus investimentos, criar esses objetivos, caso eu não tenha, abrir conta na corretora, e aí sim a gente começa a renda fixa. Bom, pessoal, esses seriam os 10 passos assim, que funcionam comigo, que eu recomendo também com os meus clientes. Acredito que se você começar aqui nesses 10 passos, você realmente vai entrar no mundo dos investimentos, vai pegar gosto e vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças, não é nada surreal de dificuldade. Não, é bem tranquilo, basta você fazer ali passo a passo, né? Talvez aqui o que eu te recomendei para que você consiga iniciar. Mas também fico aqui à disposição, caso você precise de uma mentoria individual, me chama que a gente pode conversar, marcar direitinho uma reunião, tá bom? Espero vocês na próxima semana com um vídeo novo. E até mais.